Bom dia, senhora presidente, senhora vereadora, dona Fabiana, senhores vereadores, povo aqui presente, Itapicuru em Debate, Rádio Clube, que nos dá as honras de transmitir. Na última sessão que a gente teve aqui, ele falou sobre iluminação pública, e aqui a gente fez um pedido ao secretário determinando um prazo que tomasse providência. Já foi tomada a providência, o material já está na secretaria, e eu peço ao secretário que os ofícios que eu passei para lá pedindo iluminação em nenhuma localidade, que ele atenda com o povo. A gente já não consegue mandar nos povoados, o povo cobrando da gente. Folha de Fonte, está o ofício na mão do secretário, como dado recebido. Boa Vista, que tem local que tem 5 lâmpadas queimadas na sequência. Você passa lá uma escuridão que a gente não aguenta mais, né? Água Fria, aí próximo à igreja, aquela região toda apagada. Muniz, aqui é todo, quer dizer, todos os ofícios que eu passei para o secretário estão aqui na região, né? Aparema, ainda está apagado. Cajueiro Grande. Murituba, lá em cima, na região da vereadora Josenice. A gente anda nessa região toda, está vendo a situação do município. Barriguda, lá em cima na Barriguda não tem os bracinhos. Quer dizer, segundo a vereadora Fabiana, disse que os bracinhos só veio 30 bracinhos. Na Barriguda pega mais de 40. Barriguda e Mocego não tem um bracinho lá naquela comunidade, e a gente fez o ofício pedindo que o prefeito providencie comprar os bracinhos, porque a comunidade não pode estar pagando uma coisa e não está sendo fluído esse bem. Então peço ao prefeito que providencie. Mangabeira do Caçange, Cajueiro Grande, Retiro, quer dizer, todos esses povoados já fez ofício, Grotão. Então a gente está pedindo ao secretário deles que São Paulinho, que o prefeito, a Avenida Sergipana, que junto com o prefeito deles tome providência a respeito dessa iluminação pública. Porque todos os ofícios já foram passados para ele, tem o que eu recebi nessa casa e tem a cópia aqui na minha mão. Essa semana o vereador Natan, e a semana passada, a gente veio na Lagoa Redonda com a problemática do matadouro. O matadouro, os moradores naquela situação, uma fedentina retada, ninguém suporta mais, e aí começa a cobrar da gente, e a gente tem que fazer alguma coisa. Conversei com o prefeito, fui atrás do prefeito Pedro Barreto, ver se tinha uma solução, e a solução está difícil para a Lagoa Redonda para ser resolvida. O Ministério Público tem aqui a portaria, mostrei ao vereador Natan, ao vereador Devan, dei uma cópia a ele, determinando 48 horas do prazo que foi dado para fechar o matadouro da Lagoa Redonda, Sambaíba e Lagoa Redonda, vereador Marques. Né? E até agora o Ministério Público tomou nenhuma providência e o povo cobra da gente. Que está ilegal. Está ilegal Sambaíba, está ilegal Lagoa Redonda. Mas só que também tem que ver o lado dos marchantes, os pais de família que estão ali trabalhando. E aí começa a cobrar da gente. Fui do Pedro Barreto, conversei com o Dilson disse, aqui não tem problema nenhum de matar o gado de Itapicuru em Tubias. Só que tem a determinação aqui do Ministério da Agricultura, para que isso seja feito, é complicado, né? Tem que ter um acordo dos dois municípios, isso aí é fácil, até em si é fácil. Mas tem que a Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe liberar a fazer isso, né? Porque tem que o veterinário dar o parecer favorável se pode matar esse gado, se pode ser abatido em Tubias e transportado para a Bahia, né? É um processo que não permite o trânsito de animal abatido. Então, a gente está correndo atrás. Vou levar aqui essa portaria, esse documento aqui do Ministério da Agricultura, para o controlador, para os advogados da prefeitura, os jurídicos da prefeitura, ver o que, pode ser feito. Porque o povo da Lagoa Redonda não pode continuar naquela fedentina e os marchantes também não podem ficar sem trabalhar porque tem sua família para criar. Então estamos numa situação crítica e o povo está sofrendo e a gente tem que dar uma resposta ao povo da Lagoa Redonda, ao povo que nos procurou. Na última quarta-feira, eu fui na quinta-feira, estava na Lagoa Redonda, eu e o vereador Natan. A gente vendo a situação de perto, estava lá a imprensa, e o povo cobrando da gente. E a gente está fazendo nossa parte como vereador, cobrando das autoridades. E a culpa vem só em cima do prefeito, que ele é o gestor. E tudo que vem acontecendo no município, o culpado é o gestor. Mas também aqui tem culpa do Ministério Público. Porque ele determina, baixa uma portaria, e por que ele não foi lá fechar as cancelas? Deixa que a prefeitura resolva essas coisas. O senhor me dá uma parte? Eu acho que essa situação de abater o gado em Tubias Barreto vai ser difícil. Porque para vir de lá para cá tinha um frigorífico da nota fiscal. E isso não vai existir, né? O gado vem abatido. Tem a nota fiscal do gado daqui para lá, mas para voltar, como esse gado vai voltar? Né? O gado abatido só através de eu acho que através de um frigorífico.
E a respeito da promotoria, eu acho que existem as denúncias dos matadouros, mas como são matadores clandestinos, como eles acham, existem os matadores clandestinos, que é de toda a região, né? Como foi fechado de Itapicuru, tem que ser matadores credenciados, e fica difícil para a nossa região. Se a promotoria não sentar com o Poder Executivo e o Legislativo para a gente tentar amenizar a situação para essas pessoas abater esse gado, que nem Sambaíba mesmo, o matador de Sambaíba fica distante do povoado. E não é tão sujo. Você chega lá, você pode sentar no chão, lá no matador de Sambaíba, você pode sentar. Agora o problema maior, eu acho que são os marchantes. Porque você vê 3 horas da tarde eles já vão abater o gado. Né? Deveria a Secretaria da Agricultura ou a promotoria baixar um decreto para ter horário de abater o gado. Né? Porque abatendo esse gado mais tarde e determinando como esse gado ia ser transportado do matadouro até o açougue, eu acho que ficaria bem melhor. Poderia entrar no acordo, fazer o matadouro de Lagoa Redonda distante do povoado, do distrito ali. Sabemos que é difícil da promotoria aceitar, né, porque tem uma determinação da Secretaria de Agricultura do Estado, que não pode, porque a Prefeitura pode fazer e pode perder o dinheiro, né, que foi gasto. É uma situação difícil. Eu acho que tem que descer de cima para baixo para a gente resolver a situação. Eu acho que a gente tem uma solução, vereador Zé Marques. Para tirar aquele problema da Lagoa Redonda imediato, enquanto o Ministério Público uma providência, que eu espero que ele não venha tomar essa providência imediatamente, que espere, deixe as coisas acontecendo, que o gado da Lagoa Redonda venha a ser abatido na Sambaíba. Que é distante da Sambaíba, não prejudica a Sambaíba, vai ser o meio legal que o povo da Lagoa Redonda, os marchantes, tem que fazer, correr esse sacrifício, né? De vir abater esse gado na Sambaíba, porque não prejudica a população da Sambaíba. Eles têm que ver também que não pode passar com esse gado dentro do povoado, tem que arrumar um transporte para trazer esse gado vivo dentro do caminhão, né? Porque se não tiver estrada, ele não pode passar com esse gado dentro. Eu acho que vai ser o único meio para ser resolvido imediatamente, porque o que não pode acontecer é aquele povo da Lagoa Redonda naquela fedidina, que não tem quem suporte. Começou o período de chuva, e quem quiser ver o que mau cheiro é agora no período de chuva. Então eu acho que é uma hora de sentar com o prefeito, vereadores, os vereadores, os marchantes, sentar com o prefeito e procurar uma forma possível. Porque os marchantes, você vê que eles estavam de acordo em ajudar quem procurou uma solução. Era abater o gado em uma roça de um rapaz Cecílio, né? E todos os marchantes se comprometeram em fazer uma ajuda, dar cimento, dar bloco para fazer um piso. E aí a gente estava nesse intuito de botar nessa roça. Mas como não deu, se precisar fazer alguma reforma, alguma coisa na Lagoa Redonda ou na Sambaíba, vamos ser feitos com esses marchantes, que eles estão à disposição em ajudar. O que não pode deixar é 14 pais de família desempregados. Né? E o povo da Lagoa Redonda não pode continuar naquele mau cheiro, porque só quem sabe o que é aquilo é quem está lá no dia a dia. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Clube, e como de costume todos os dias eu escuto, e um cidadão falando dos vereadores, que diz que faz que os projetos chegam aqui na Câmara, ainda aprova os projetos, e nada chega na Lagoa Redonda. Eu quero dizer a esse cidadão que o vereador não executa nenhum projeto, não. Quem executa os projetos é o município, é o executivo. O vereador, se não chegar um projeto aqui para a Lagoa Redonda e a gente não aprovar, a sociedade vai cobrar da gente. Não chegou isso para a Lagoa Redonda porque o vereador não aprovou. Então, dizer esse cidadão, que foi o senhor Daniel, que ele tem que ver o seguinte, que todos os vereadores aqui estão aqui para somar e para ajudar a Lagoa Redonda. E nós estamos aqui à disposição. O povo da Lagoa Redonda não precisa da gente, a gente está à disposição. Agora, quem executa o projeto no município é o executivo. Então, que ele tem que acompanhar mais a sessão, se terá mais o que é que a Câmara de Vereadores tem a obrigação. Vereador Paulo, muitos para criticar tem demais, mas eu nunca vi um cidadão ligar o rádio de manhã para ouvir o vereador falando, ouvir a sessão da Câmara que está sendo transmitida pela Rádio Clube. Agora a crítica chega demais para a gente. Como a gente aprovou aquela verba para o hospital, que depois foi cancelado, ali era ótimo para o hospital, mas os advogados, não sei por que houve, que
acharam que não é ilegal aquela verba, que a gente foi aprovado aqui. Será que esse cidadão, por que não foi por rádio agradecer os vereadores naquela época que foi aprovado? Não, vem fazer críticas, mas não sabe o que está acontecendo. Não escuta um vereador nem um rádio, na Câmara mesmo, nunca. Acredito que esse que criticou a gente, eu não sei quem é, nunca veio aqui para esse plenário para ouvir a gente falar aqui, para criticar. Eu acredito que a gente só pode criticar uma pessoa quando tem ciência do que ele faz com seus atos como legislador. E a gente então fica triste de ver a situação do cidadão desse. A gente fica triste de ver um cidadão desse e botar a culpa nos vereadores. Não, nós temos a nossa parte aqui, nós estamos cobrando pelo município, pela Lagoa Redonda, e estamos procurando fazer o melhor possível. Então vamos sentar, Zé Marques, com o prefeito, a questão do matador da Lagoa Redonda, e passar a bater esse gado na Sambaíba, conversar com os marchantes, marcar essa reunião com os marchantes, para ver se na próxima semana a gente já tira aquele sofrimento, que a gente tem um prazo à população de 30 dias para resolver aquela situação. O que não pode é começar o inverno, como já começou as chuvas, com aquele mau cheiro da casa. Então quero agradecer a todos e dizer que quarta-feira estamos aqui, mais uma vez, cobrando o melhor do nosso município. Às 6h30 da noite vai ser, a princípio, né, a próxima sessão, né, da noite. Então vamos aprovar a fé deles. Então todos um bom final de semana.